Quais os desenhos favoritos da sua infância? Peter Pan, Gasparzinho, Ursinho Pooh. Muitos de nós crescemos tendo em mente que esses personagens possuem apenas uma origem e que, na maioria das vezes, as histórias deles terminam com um final feliz. E se eu te contar que muitos possuem origens sombrias, nada inocentes, envolvendo até mesmo mortes e vinganças? Meu nome é Ivan Lima e aqui você confere os passados conturbados dos desenhos que você cresceu assistindo. Pinóquio. Você conhece, certo? Bom, desde pequenos ouvimos a história do personagem, quase como um alerta de que não vale a pena contar mentiras. Só que o livro, publicado por Carlo Collodi no ano de 1883, não tem o mesmo caminho do filme da Disney. Para começar, quando o grilo falante surge para aconselhar Pinóquio, o boneco se mostra pouco tolerante e joga um martelo nele, esmagando a cabeça do pobre animal. Sem sentir remorso, Pinóquio acaba queimando os pés, tempos depois, por dormir com eles em cima de uma espécie de fogão. Acaba que Gepeto logo constrói novos pés para ele. Por ser arrogante, Pinóquio acaba fazendo escolhas duvidosas e chega a ser enforcado em uma árvore. No decorrer do livro, ele também é sequestrado, assaltado, esfaqueado, chicoteado e quase morre de fome. Além disso, Gepeto não é engolido por uma baleia, mas sim por um tubarão. E como se não bastasse, Pinóquio ainda se encontra com o espírito do grilo falante. Você assistiu os Thornberrys, aquele desenho da virada dos anos 90 para os anos 2000? Na história, um dos personagens é Donnie, um pequeno garoto que foi adotado por Nigel e Marianne, responsáveis por documentários sobre a vida selvagem. Donnie é encontrado com uma família de orangotangos, quando o casal estava fazendo um programa sobre primatas. O que poucos sabem é que Donnie começou a viver com os animais após os pais biológicos dele, que eram naturalistas, serem mortos por caçadores. Por causa disso, a criança não se desenvolveu como as outras. Ele não fala, apenas emite sons estranhos. Outro desenho que você provavelmente assistia quando era pequeno era Ursinho Pooh. Além dos personagens amados pelos fãs, Christopher Robin, um dos amigos de Pooh, também fazia algumas aparições. O que talvez você não saiba é que Christopher realmente existiu. Ele era o filho do criador do personagem, Alan Alexander Milne. Quando Alan presenteou o filho com um ursinho de pelúcia, o nome original não era o conhecido em inglês, Winnie the Pooh, mas sim Edward. O nome Winnie só foi escolhido durante um passeio ao zoológico, por causa de um urso de lá que tinha o mesmo nome. O tempo passou e Christopher ganhou todas as pelúcias do universo fantástico que o pai havia criado. Inclusive, várias histórias tiveram como base as próprias brincadeiras do filho com os bonecos. Por conta de sua relação com Pooh e da fama crescente das histórias do pai, Christopher acabou sofrendo bullying na escola e desenvolveu uma baixa autoestima. Christopher também não teve tranquilidade quando se tornou adulto, visto que tudo o que ele passou na infância fez com que ele se sentisse explorado pelo pai. Acabou que toda a história do Pooh gerou uma separação entre os membros da família. Nos últimos anos de vida de sua mãe, Christopher estava afastado dela. Direto da mitologia grega, o herói Hércules acabou se tornando um personagem animado. Só que, assim como outros nomes da mesma mitologia, a verdadeira história dele tem alguns momentos conturbados. Hércules veio ao mundo quando Zeus se disfarçou de homem e acabou dormindo com uma mulher, como se fosse o marido dela. Dessa relação surgiu o herói que conhecemos. Na mitologia, Hércules possui alguns desvios de conduta, como quando ele matou o próprio professor de música com uma lira, após o homem tentar puni-lo fisicamente.
Vale lembrar que o herói é famoso por sua incrível força. Já na época em que estava adulto, a deusa Hera foi responsável por causar nele um ataque de fúria, que acabou culminando na morte da esposa dele, Mégara, e dos seus 3 filhos. O Gasparzinho é outro que também tem uma origem estranha. Existem algumas informações de que ele teria surgido de pais fantasmas, se é que podemos chamar dessa forma, o que o deixaria preso com o objetivo de assombrar a Terra para sempre. Um trabalho que, diga-se de passagem, ele é contra, visto que prefere fazer amizade com as pessoas. Triste por sua situação, Gasparzinho até tentou cometer suicídio certa vez, se esquecendo de que era um fantasma. Em 1995, o filme Gasparzinho, o Fantasminha Camarada, conta outra origem, em que o personagem morreu quando criança, vítima de pneumonia, e acabou retornando para sua casa como um fantasma. Até mesmo Peter Pan não escapa da lista dos que têm origens complicadas. Para começar, uma história afirma que o próprio criador do personagem, J.M. Barrie, chegou a dizer que ele teria um lado diabólico. O autor se baseou no irmão mais velho para criar Peter, pois ele havia falecido de maneira trágica em um acidente, quando tinha 13 anos, e não teve a oportunidade de ficar mais velho. Além dele, outras 5 crianças também serviram de inspiração para as histórias, todos membros da família Llewellyn Davis. Barrie se tornou figura constante na casa da família, se inspirando até mesmo no nome de um deles, Peter, para criar o protagonista de suas histórias. Tempos depois, o autor acabaria ajudando-os financeiramente após a morte do pai da família. 3 anos mais tarde, a mãe das crianças também viria a falecer. No testamento, ela queria que a irmã Jenny e a babá Mary cuidassem dos filhos. Entretanto, como Barrie escreveu o testamento dela, ele acabou trocando Jenny por Jimmy, que é o diminutivo de seu primeiro nome, James. Algumas polêmicas chegaram a sugerir que Barrie era pedófilo por causa disso, o que acabou sendo negado por uma das crianças. Como se não bastasse, um deles morreu afogado e outro foi morto em uma ação durante a Primeira Guerra Mundial. Além disso, em 1960, Peter Llewellyn Davis cometeu suicídio, pulando na frente de um trem. Já na história, existem análises que afirmam que Peter Pan mata ou expulsa as crianças da Terra do nunca, quando ficam mais velhas. Ele também passaria seu tempo fazendo túmulos para crianças que se perderam à noite. No caso das tartarugas ninjas, muitas produções, desde desenhos e filmes, abordaram o surgimento dos personagens. Fato é que as tartarugas são treinadas como ninjas pelo mestre Splinter, um rato mutante que as adota e até escolhe nomes de pintores famosos para as 4: Michelangelo, Rafael, Donatello e Leonardo. A diferença é que na história original, Splinter possui um passado, digamos, sombrio. Veja, ele nem sempre teve aquela aparência. O mestre das tartarugas era um rato doméstico comum, com uma característica que o diferenciava dos outros. Ele era bastante inteligente. De tanto observar seu dono, o ninja Hamato Yoshi, ele acabou assimilando algumas habilidades de artes marciais. Após Hamato ser morto por Oroku Saki, o homem que mais tarde se tornaria o Destruidor, o pequeno rato foge e precisa se esconder nos esgotos, onde sofre a mutação. Um dos motivos para ele treinar as tartarugas é para que elas o ajudem a se vingar do Destruidor, o que acaba acontecendo certa vez. Talvez você esteja imaginando que nenhuma outra origem de desenho animado te surpreenda, mas eu aposto que a história original da Pequena Sereia vai fazer você mudar de ideia. O conto original de Hans Christian Andersen, do século XIX, mostra que a Pequena Sereia não está interessada apenas no príncipe que ela salvou. Em uma conversa com a avó, ela descobre que os humanos possuem almas eternas,
que continuam vivendo no céu mesmo depois da morte aqui no mundo, ao contrário das sereias que viram espumas do mar. Como ela também estava interessada em se casar com um príncipe, a pequena sereia foi até a bruxa do mar e pediu uma poção para se tornar humana em troca da voz. Só que a bruxa não tira simplesmente a voz dela, mas sim arranca também a língua. O acordo foi feito, mas com uma série de pormenores assustadores. Primeiro que, para conseguir sua desejada alma, ela precisaria encontrar o beijo do amor verdadeiro e se casar com a pessoa. Caso ela não conseguisse se casar com o príncipe, a sereia morreria tragicamente. Em segundo lugar, ao beber a poção, ela sentiria como se 1000 espadas estivessem atravessando o corpo dela. E mesmo quando ela se recuperasse e resolvesse dançar com o marido, a pequena sereia sentiria uma dor constante. Como o plano dá errado, ela decide aguardar a morte. Só que a bruxa manda suas irmãs para avisarem que se ela matasse o príncipe, poderia retornar para casa e o sofrimento acabaria. Sem coragem para fazer isso, a sereia acaba morrendo. Mas, para a surpresa de todos, ela se transforma em uma espécie de espírito, capaz de ganhar uma alma eterna. Porém, com uma condição: ela precisaria fazer boas ações por 300 anos para alcançar o céu. Qual versão você prefere? Gostaria de saber a verdadeira origem de outros personagens? Comente aqui embaixo e até a próxima. Um grande abraço. Tchau!